Graça e paz, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Estamos aqui em mais um vídeo, irmãos, para tirarmos uma importante dúvida. Quantos intercessores nós temos diante de Deus? Será que temos mais de um intercessor, mais de um mediador? E o tema do vídeo hoje é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Nós vamos ver na palavra de Deus hoje que Cristo é o nosso único mediador entre nós e Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o único mediador? Cristo Jesus, homem. Então a gente já começa com o texto chave, não é, da palavra de Deus, um texto que prova que o único mediador que nós temos diante de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo e não há outro mediador. Ele é o nosso único mediador. Então, se de acordo com a palavra de Deus, nós seres humanos, nós pecadores, temos um único mediador diante de Deus, então por que nós vemos hoje um grande sistema de intercessão, né? Um sistema de intercessão por parte dos santos. Nós sabemos que a Igreja Católica Romana ensina a intercessão dos santos, tanto dos santos quanto também de Maria. Ensina que todos eles estão nos céus e que podem interceder a Deus por nós. Isso, meus irmãos, eu considero um verdadeiro ataque à intercessão única do Senhor Jesus, porque o nosso único intercessor, a própria palavra de Deus diz isso, e nós acabamos de ler, que o nosso único intercessor é o Senhor Jesus, e não existe outro além dele. Então esse sistema de intercessão dos santos é um grande ataque à intercessão única de Cristo. Por quê? Porque os santos católicos, santos entre aspas, eles estão mortos. Nem Maria e nem os santos podem interceder por nós, unicamente Cristo. E por que é que unicamente Cristo pode interceder por nós pecadores? Porque o único que morreu na cruz foi o Senhor Jesus, não foi Maria, não foi os santos. E porque além dele morrer na cruz, por que é que ele é o nosso único intercessor? Porque ele foi o único que pisou nessa terra que possuía as duas divindades, que possuía as duas naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. Então, Cristo, com sua natureza humana, ele nos leva até Deus, e com a sua natureza divina, ele traz Deus até nós. Então, ele é o único elo que pode nos reconectar com Deus. É Cristo e não outro. E a gente vê que esse sistema de intercessão dos santos que a Igreja Católica ensina, isso vai totalmente contra o que a Bíblia realmente ensina. Porque a Bíblia ensina que nós temos um caminho até Deus e este caminho é unicamente Cristo. Nós daqui a pouco vamos fazer uma leitura desses textos. E não Maria e nem os santos. Então essas intercessões dos santos que a Igreja Católica ensina, ela é como um desvio, né, da verdadeira fé, da verdadeira intercessão. Porque quando você pede intercessão a Maria, quando você pede intercessão aos santos, você acaba esquecendo do verdadeiro e único intercessor diante de Deus, que é Cristo. Só Ele tem esse poder. E o próprio Cristo disse, né? Disse lá em João, capítulo 16, versículo 6, ele diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo, ele se declara o único caminho até Deus. Então para que eu vou precisar de outros seres humanos pecadores como eu, para me levar até o Pai, se eu tenho unicamente Cristo, que é suficiente? Cristo é suficiente para nos conduzir até Deus, porque a intercessão dele é eficaz, é completa. Aí alguns podem argumentar, não é, dizendo que mas nós podemos interceder uns pelos outros, então os santos também podem interceder, então Maria também pode interceder, porque nós podemos interceder uns pelos outros. Está certo, irmãos, nós podemos sim interceder uns pelos outros. Nós vivos podemos interceder pelo nosso irmão, mas quando nós intercedemos, nós pedimos a quem? A Deus. E em nome de quem nós devemos pedir? Em nome de Cristo.
não é em nome de Maria e nem dos santos, porque estes não têm o poder de interceder por nós. Tanto que Cristo diz em sua palavra, né? Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá descrito em João 14:13. Então, quando nós pedimos, nós temos que pedir ao Pai, em nome de Jesus. Então, nós podemos sim interceder pelos nossos irmãos, por nossa família, mas nós devemos orar a quem? A Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Porque Cristo é o nosso único intercessor diante do Pai, não é nenhum outro. Maria, que foi uma serva bendita do Senhor, que é a mãe do nosso Salvador, que é sim muito, que é bem-aventurada, nossa irmã em Cristo, ela está morta, meus irmãos. Ela não pode interceder nem por mim, nem por você, assim como também os santos. Aí podem se perguntar, né? E por que os santos, nem Maria, né, podem interceder por nós? Muito simples, meus irmãos, porque eles estão mortos no pó da terra, aguardando a ressurreição que acontecerá no dia da volta de Cristo. Então, todos esses santos que a Igreja Católica prega, como intercessores, como mediadores, né? Eles, infelizmente, eles estão mortos, eles não podem interceder, eles não podem fazer nada por nós. E uma verdade que deve ser dita é que esses santos católicos, na verdade, eles são contrafações de deuses pagãos. Eles não são santos verdadeiros. Se você analisar, cada santo é responsável por alguma coisa. Isso nos lembra do quê? Do paganismo, porque no paganismo existia um Deus para cada coisa. Da mesma forma é no catolicismo, que existe um santo para cada coisa e para cada dia do ano. Então, o nosso único mediador, o nosso único intercessor é o Senhor Jesus. Tanto que na palavra de Deus nos diz o seguinte, lá em 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus por essa verdade. Então, a palavra de Deus declara que nós temos um único advogado diante do Pai. E quem é esse advogado? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele morreu na cruz justamente para interceder por nós, para nos salvar, para nos reconectar com o trono celeste de Deus. Então, nosso único advogado é o Senhor Jesus. Ele é quem está neste exato momento no santuário celestial, intercedendo por nós, apresentando o seu sacrifício para a nossa salvação. Em João 10, versículo 9, Cristo diz o seguinte: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então Cristo aqui se declara o quê? A única porta do céu, a única porta de salvação, o único que intercede por nós. Então, meus irmãos, para que ir contra a palavra de Deus? Para que ter a palavra de Deus de forma tão interrogativa? Para que ter tantos intercessores se Deus nos dá o nosso único e suficiente intercessor, o único que pode nos levar ao céu, a única porta de salvação que é Cristo? Então não adianta, meus irmãos, ter tantos intercessores e esquecer do único que pode interceder por nós, do único que pode nos salvar. Então eu respeito muito a fé católica, né? Porque muitos são sinceros nessa fé, muitos nascem nessa fé, crendo em tantos intercessores, em tantos mediadores, que os santos podem interceder, que Maria pode interceder. Mas infelizmente essa fé não é uma fé bíblica, não é uma fé certa. A fé bíblica é a fé no único e suficiente mediador, que é o Senhor Jesus, que foi quem morreu na cruz para nos salvar, para nos purificar de todos os pecados, para interceder por nós e que muito em breve voltará em glória e em majestade para buscar todos aqueles que creram, que se entregaram a Ele, que oraram unicamente a Ele, que confiaram completamente nele. Então, que a nossa fé seja uma fé bíblica e não fé baseada em tradições.